Estamos fazendo esses estudos no livro de Atos e nós vimos aqui no começo, nas mensagens anteriores, que estava acontecendo algo tremendo ali. O Espírito Santo, pela primeira vez, havia então agora enchido o coração das pessoas e elas começaram a viver um estilo de vida que começou a afetar tudo ao redor. E aconteciam milagres, aconteciam transformações, coisas tremendas. E eles tinham uma coisa interessante. Eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é que é a igreja. O que chamou atenção naquela época é a maneira como aquelas pessoas viviam. Então você vê lá até o capítulo 3, 4 de Atos que nós lemos aqui, nós vemos ali que eles começaram a incomodar os religiosos, Eles quiseram prender lá Pedro, João, mas eles continuaram falando, e eles pediram coragem, eles foram em frente. E aí o texto de Lucas, é Lucas que está registrando isso, Ele registra 3 marcas que identificavam esses cristãos. A primeira coisa é assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Eles estavam como? Unidos em coração e mente. Estamos falando aqui já aí de um grupo de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles estavam vivendo unidos de coração e mente. O que é unido de coração e mente? O coração fala do sentimento, das emoções, das percepções. Quer dizer que eles sentiam e viam as pessoas do mesmo modo. Eles tinham uma unidade de coração, eles sentiam a mesma coisa. E também de mente, quer dizer, eles pensavam do mesmo modo. Não é que eles eram bitolados assim, veja, eles estavam entendendo, tendo revelação de coisas sobrenaturais. Então, eles estavam unidos, quer dizer, eles tinham essa unidade. Veja o contexto, eles sabiam, eles confiavam uns nos outros, eles tinham liberdade de falar uns aos outros. Eu acho tremendo, por exemplo, quando nós ouvimos um testemunho agora há pouco, desculpa, esqueci o nome da Ana, é isso, ela deu um testemunho bem corajoso aqui, gente? Falou de que acontecia, o que ela estava fazendo, e, nossa, eu falei, que coragem, mas sabe, os cristãos aqui, vocês sabem, Atos, eles eram corajosos, eles davam testemunho do que Jesus fazia com coragem, assim como Ana fez, com coragem. Então, sabe, eles eram corajosos, isso era uma marca deles, e eles não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Qual era a mentalidade? Eles começaram a reconhecer que tudo que eles tinham era dado por Deus. Então, eles começavam a compartilhar, se um precisava, compartilhava. Eles não tinham esse problema, não havia esse egoísmo, esse apego. Então esta é uma característica. Outra coisa que eles viviam é que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, diz o texto. E sobre todos eles havia grande graça. O que acontecia? Os líderes ali, eles estavam preocupados em falar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, e as pessoas terem uma experiência com esse Jesus. Não se tratava de uma religião, entende? Não se tratava de você ensinar coisas, regras, como é que você faz, como é que você não faz. Porque já estavam cheios disso, o judaísmo era cheio disso. Eles falavam sobre Jesus. Em vez de ser uma religião que moldava a pessoa de fora para dentro, era uma nova vida que surgia de dentro para fora. Em todos eles havia grande graça, ou seja, havia a manifestação do amor, da bondade, porque os milagres aconteciam. Veja, as pessoas estavam tocadas, percebe? Era um ambiente realmente diferente. A terceira coisa que Lucas fala no texto de Atos 4, no finalzinho do capítulo, é que entre eles não havia necessitados. Entre eles não havia necessitados. Você pode imaginar isso? Às vezes, a gente fica sabendo de necessidades, muito tempo depois. Porque você sabe, como é que não havia entre eles necessitados?
Porque tinha duas coisas. Primeiro, que eles tinham contato uns com os outros, correto? Não. Então eles conheciam uns aos outros. Porque às vezes tem pessoas que estão passando necessidade, e necessidade aqui é necessidade financeira, é necessidade de amigos, é necessidade de cura, certo? Mas as pessoas não sabiam. Mas como eles viviam num ambiente de segurança, eles abriam o coração e diziam: eu preciso. Oh, estava sozinho, que no testemunho nosso irmão, estava sozinho, querendo nem sair de casa, mas, puxa, eu precisava de ajuda. Então, sabe, a Bíblia manda a gente comunicar nossas necessidades, mas para você comunicar uma necessidade, precisa ser humilde, né? Porque o orgulhoso não gosta de comunicar necessidade, gosta não? Não, o orgulhoso diz: está tudo bem, legal. Depois reclama, ninguém me ajuda, e depois fala que é uma igreja família. É o orgulhoso. Tem que adivinhar que ele tem um problema, porque ele não tem a humildade de pedir ajuda. Então, havia isso, as pessoas queriam ajudar, mas também as pessoas procuravam ajuda. E o que eles faziam? Eles ajudavam uns aos outros. Quem possuía terras, casas, vendia o que era seu, levava o dinheiro para os apóstolos, para que desse aos que precisavam de ajuda. O interessante é que mesmo na igreja primitiva, eles tinham uma maneira de garantir que os pilantras não é verdade não? Porque sempre, você sabe, sempre tem gente pilantra em qualquer lugar, não é? O pessoal, muitas vezes aqui, vocês sabem, vem na nossa comunidade, começa numa célula, vê que o pessoal é generoso, não é? Aí faz aquela cara de coitado e já vai pedir um din-din, não é isso não? Não é isso? Você fala: você precisa do quê? Ah, você precisa de remédio, a gente consegue. Não, mas é que, você sabe, né, aquele negócio todo. Então aqui depois você vai ver na frente, eles tinham um sistema de distribuição de alimento, de coisas, para realmente atender aos que eram realmente necessitados. Você vai ver no texto de Atos que eles tinham isso, né? Mas o que acontece? Eles estão vivendo esse momento maravilhoso, estão vivendo esse momento legal, não é? É bom fazer parte desse grupo, é bom fazer parte, pessoas que ajudam. Então, eles viviam assim, esses primeiros cristãos. Esse é o contexto, eles viviam uma vida em comunidade. Eles estavam pensando uns nos outros. Eles se preocupavam com as pessoas, não é? E aí, existem 3 pessoas que surgem no final do capítulo 4 e no começo do 5. É o Barnabé e Ananias e Safira. O Barnabé chamava José. É o Zé Barnabé, tá certo, gente? É o Zé Barnabé. Então o Barnabé, no finzinho do capítulo 4, versículo 36, diz assim o texto: José, veja, você pensa que isso está acontecendo naquele contexto, tá? As pessoas estão juntas, elas se amam, está acontecendo um milagre, o negócio, esse é o ambiente. Presta muita atenção que esse é o ambiente. E aí o José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, ele tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía, vendia um terreno, e entregou dinheiro aos apóstolos, para ajudar quem precisasse. Então, se você pegar o nome Barnabé, ele significa filho do encorajamento, também significa filho do descanso, não é? Filho da profecia. É muito interessante isso, porque profecia encoraja, consola, edifica, não é? Esse é o Barnabé. Barnabé é um profeta, ele também é um mestre. Mais para frente você vai ver que ele ensinava as pessoas. O Barnabé, quando ninguém queria nada com o Saulo de Tarso, que era o Paulo se converteu, mas ninguém acreditava, né? O cara matava os cristãos, ele se converteu, ninguém queria saber. Foi o Barnabé que foi lá e disse: vamos trazer o Paulo. O Barnabé é esse cara misericordioso. O Barnabé vendeu o terreno dele porque ele estava preocupado em realmente ajudar as pessoas. E veja, foi uma coisa tão interessante que ficou registrado na Bíblia que o Barnabé fez isso, não é? E você imagina que de certo modo é meio, às vezes você consegue dar uma oferta escondida, mas às vezes você não consegue, né? Porque o pessoal fala: e aí Zé, e aquele terreno que você ia fazer aquela casa? Rapaz, eu vendi. E aí, né? Você comprou outra coisa? Não, comprei não. Não é? Então acabou, ficou conhecido isso. Então o Barnabé
faz estas coisas, e você vai ver na frente que Barnabé começa então a viajar depois com Paulo, ele começa a servir e tudo mais. E tinha também o Ananias e a Safira, né? Ananias e Safira, esse casal, né? Eles também resolveram fazer a mesma coisa. Havia porém. Você viu que tem um porém? Todos os textos, você vê, diz lá, entretanto havia, porém. Está fazendo uma comparação. Olha, tem o Barnabé. Mas também apareceu um casal, tal de Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos. Mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Uma outra versão diz que ele reteve parte do valor. Então, interessante, né? Por que eles fizeram isso? Eles têm um terreno, uma casa, uma propriedade, venderam. E quando chegaram lá, falaram, olha, nós vendemos aquela nossa casa, ali no condomínio, e ó, está aqui todo o dinheiro. Nós queremos ajudar a igreja. Só que ele combinou com a mulher, ó, a gente vai falar que é todo, mas vamos guardar esse aqui para nós? Guardou. Por que eles fizeram isso? Você pode imaginar por que eles fizeram isso? Não era deles o terreno? Precisava vender, não? Não. Pedro vai dizer depois, era seu, cara, você não precisava vender. Você vendeu, o dinheiro era seu, você não precisava dar. E se você quisesse dar, você podia dar qualquer quantia. Você podia dar. Vendeu por 100, você podia dar 1, 2, 5, 10, não sei. Agora, por que eles fazem um negócio desse? O que eles estavam interessados? Vocês têm uma ideia, não? Alguém quer arriscar? O que será que eles estavam pensando? Já pensou? Fala, por quê? Queriam aparecer, né? Já pensou quando a pessoa souber que a gente deu aquela propriedade? Já pensou quando eles souberem? Ananias, o generoso. Nossa, esse homem é demais, né? Safira, a benemérita. Não, ele sim, né? O Barnabé não fez. Só que eles não fizeram exatamente com a mesma motivação, não é, irmãos? Não fizeram com a mesma motivação. Está registrado em Atos esse texto, e pela maneira como está, é porque é muito importante. A gente não pode pular ele. E o Lucas registra os detalhes. Então eu penso que esse casal estava querendo, não é, aparecer ali e tudo mais e tal. E eles fizeram esse negócio. Aí em Atos capítulo 5, Pedro então disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você imagina, o cara chega ali, está fazendo a entrega, e a entrega não era só para Pedro, tá? Pelo texto você percebe que eles estão numa reunião, tem mais gente. Isso é legal, porque eles nunca recebiam dinheiro sozinho, né? E ele perguntou, Ananias achando que ia dar aquela, né? Rapaz, vai sair lá no Comuna News, Ananias vendeu aquela propriedade no condomínio, qual que é aqui? Não sei, tem um condomínio do Porto, condomínio Chambala, aquele que o Mauro mora e outros aí, entendeu? O condomínio aqui aquele que fica na Pedreira, que eu esqueci o nome, que eu morei lá, lá no, nossa, todos esses aí, não tem, lá no Flamboyant vendeu, nossa, que coisa, aquela casa, não. Pedro fala assim, você deixou Satanás encher o seu coração. Você mentiu para o Espírito Santo
quando guardou parte do dinheiro para si. Você mentiu para quem que ele mentiu? Para pensar. Como é que a gente mente para o Espírito Santo, que habita em nós, e como é que mente para Deus? Sabe o que Pedro está falando? Pedro está dizendo: você chegou, fez um propósito com Deus, fez um compromisso com Deus. Você falou para Ele que você ia dar o dinheiro. Você falou para Ele que você ia dar tudo. Você falou para Ele que 3 pontos, agora troca. Por qualquer coisa que a gente fala para Deus. Não, Senhor, se acontecer isso eu vou fazer. Não, eu quero fazer aquilo. Não, eu quero fazer aquilo. Eu vou fazer isso. Você faz aquele compromisso. Mas eu imagino assim, tá? Não está escrito isso, tá bom? Que se registre que não está escrito na Bíblia. Mas eu já passei uma experiência em que eu falei para Deus uma vez: Senhor, eu estou começando a minha empresa. Agora os caras querem que eu seja pessoa jurídica lá para prestar serviço, tá bom? Não é? Mas vou fazer uma coisa. Em vez de dar o que eu sempre dou, dízimo e oferta, não é? A minha primeira nota desta empresa, eu vou fazer o contrário. O que eu dou de dízimo e oferta, vou ficar para mim, e o resto eu vou dar. Fiz esse propósito com Deus, não é? E eu pensei: ninguém sabe que eu existo, como é que eles vão me contratar? Certo, não? Então, eu pensei assim: eu acho que eu vou faturar 1.000. Eu não sei qual era o dinheiro da época. Eu não sei nem se era dinheiro, se era o R alguma coisa, não sei. Era aqueles treco maluco, sabe, da inflação louca, né? Alguns acho que nem tinham nascido na época ainda, não é verdade? Mas eu sei que era 1.000, que podia lembrar. Acho que eu vou, não é? Eu vou faturar 1.000, eu vou dar 800 e pouco, e vou ficar com o resto, né? Bom, minha primeira nota, em vez de ser 1.000, foi 5.000. 5. Aí eu falei: Jesus. Eu falei para o cliente: cara, mas eu não queria. Não, você fez um bom trabalho, você merece isso, eu vou pagar tudo. Eu falei: Jesus. E para fazer o cheque de 4, pagou parcelado, não pagou à vista. Pagou à vista. Pá! E a minha conta estava meio negativa, sabe como é que é? Sabe o que eu queria? Dinheiro chega na hora que você fala: Jesus. Eu penso que agora, que o Ananias, essa feira, foram vender o terreno, e quando venderam, sabe que aparece aquele cara: é esse que eu queria, eu pago o dobro, deve ter sido um treco desse. Ele falou que ia dar, não falou? Quando você fala que vai dar alguma coisa para Deus, sabe o que Deus faz? Ele começa a despejar bênçãos sobre você. Quantos tiveram uma experiência parecida com a minha já? Já tiveram? Olha só, não é interessante, não? Teve? Fez o cheque? Eu enrolei um pouco, cara. Eu falei: Jesus. Eu estava lá pensando: como é que eu vou contar para a Marisa um negócio desse? Não, é sério. 3 filhos, precisando das coisas. Aí eu estava no culto, as pessoas falaram para mim: rapaz, quanto é que ia ficar na sua mão se você faturasse aqueles 1.000? Eu falei: 200. Ia ficar uns 200. Quanto vai ficar na sua mão? 1.000. Eu falei: é verdade. O Senhor me deu mais do que eu planejava ter, certo ou não? E eu dei muito mais. A gente foi a maior alegria fazer aquele checão, sabe? Tudo bem, iam saber que era eu, porque tem meu nome no cheque, entende?
Mas a questão não foi o valor. Eu penso que a gente faz um compromisso com Deus, financeiro, ministerial. Não, Senhor, eu vou dirigir a célula. Não, Senhor, eu vou orar todos os dias, eu vou lá. E Pedro vai dizendo assim: ô Ananias, a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. Ei, amém, irmãos? Ninguém é obrigado a dar nada, amém? Tá, o dízimo é o dízimo, tá, renda, mas a oferta tudo, não sei se é você e Deus. O dízimo é nosso, é Deus, não põe a mão. Agora, se você disse, consagrei a ti sobre essa garrafa, não precisaria consagrar. Você consagra. Aí depois você vai lá e estava com sede. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como é que você pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, Ananias. Você mentiu para Deus. Então, assim que Ananias ouviu estas palavras, caiu no chão e morreu. Gente, o negócio foi feio. Veja, não foi um ataque, ai coitadinho, Pedro pegou ele no pulo, ele teve um ataque cardíaco. Não é nada, o cara era judeu, comia bem, não comia carne de porco, não é verdade? Saúde boa, alimentação kosher, é um negócio bom. Não, foi juízo mesmo. Nossa, juízo de Deus no Novo Testamento, meu Deus. Mas Deus não é bom, só fala de amor. Juízo. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e se levaram para fora, depois sepultaram. Aqui no contexto judaico, quando alguém morria por maldição, eles tinham que tirar rapidamente. E também, por ser muito quente Israel, tinham que enterrar no mesmo dia. Não é? E o que acontece? Ele morreu. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, Safira, a benemérita, sem saber o que havia acontecido. Não tinha celular, gente, não tinha rede social. Se tivesse, ela teria sabido, né? Mas Pedro perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Bom, se você tivesse, o Ananias não volta, onde será que ele está? Ele falou que ia estar lá, não tem nenhuma notícia. Chega no mesmo lugar, está todo mundo com aquela cara de... Bem que ela podia perguntar: por quê? Onde está o Ananias? Alguém dizer: ele está enterrado lá no monte, na terceira pedra à direita. Não, ela falou: não, foi isso mesmo, vendemos por esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Olha o que Pedro diz. Vocês estão tentando pôr à prova, testando o Espírito do Senhor. Vocês combinaram. Como é que vocês puderam conspirar? Veja, os jovens que sepultaram o seu marido estão logo ali, perto da porta, e vão levar você. Pedro mandou matar ela? Deu ordem de... Não. Pedro só declarou o que ia acontecer. Um juízo. E no mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, quer dizer, estavam voltando de fazer o enterro do marido, certo? Não? 3 horas depois. Provavelmente ele falou: vamos ter que avisar a Safira. Quando eles entram, o outro fala: não precisa avisar. Ela deve estar sabendo já. Não, nós estamos rindo, mas... Não, gente... Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam deste acontecimento. Então, acontecem essas coisas lá em Atos, e nós temos que entender por que está aí. Nós temos que entender que esse episódio de Ananias e Safira no Novo Testamento tem um paralelo com Acã no Antigo Testamento, lembra?
Logo que eles entram, eles saem do Egito, entram na terra prometida, Deus fala: vocês vamos lá, nós vamos atacar o Jericó. Lembra que eles deram as 7 voltas e tudo? Falou: só tem uma coisa, vocês não pegam nada de lá. Tudo ali está consagrado à destruição. E a prata e o ouro vocês vão colocar no templo do Senhor. É uma oferta de primícias. A gente já falou sobre isso. Pertence, está consagrado a Deus. Não toque. Todo o resto, depois de todas as batalhas que eles teriam, seriam tudo deles. Mas o que faz o Acã? Achou uma capa babilônica, umas barrinhas de ouro, colocou e falou: rapaz, feito meu tamanho, olha. E levou. Aí Israel, ele perde a batalha. Deus fala: Israel pecou. Acã também morreu, ele e a sua família. Sabe o que é interessante? No grego original, quando diz que Ananias reteve parte do preço, a palavra utilizada no grego, nos fisomai, não sei se é assim que pronuncia direito, não é que ele guardou, separou, ela é usada somente em 2 vezes, no sentido de furtar, desviar, roubar, apropriar-se indevidamente. Então, Lucas, quando descreve a atitude dele, diz que ele se apropriou indevidamente. Por quê? Porque ele havia consagrado a Deus aquilo. Ele falou: eu vou vender, é teu, Senhor. Depois que vendeu, ele falou: não, vou guardar metade, ou 20%, não sei quanto ele guardou. Então, foi como Acã. Não teve temor de Deus, não honrou a Deus. Agora veja, presta atenção, essa parte é importante. Tudo é importante, mas essa é. Lá no Antigo Testamento eles estão entrando na terra, é a primeira batalha, na cidade de Jericó. Deus faz tudo, Deus faz um milagre, derruba tudo. Ele falou que era para separar ali para ele. Quando Acã peca, se Deus não toma uma providência, se Deus não deixar claro o juízo, todo Israel ia achar que poderia fazer a mesma coisa, amém? Acã não teve temor de Deus, não levou Deus a sério. E temor de Deus não é só respeito a Deus, tem que ter medo também, porque Ele é o único que pode fazer perecer a alma e o corpo. O diabo pode tentar até destruir o seu corpo, a alma nunca, mas ele pode destruir a alma e o corpo, amém? É o que diz a Bíblia. E aqui no Novo Testamento também, no começo, veja aquela comunidade, o Espírito Santo nas pessoas, todo mundo ali, naquela comunhão, as pessoas sendo generosas. Aparece um casal que está a fim de receber honra, reconhecimento, tudo. Ele está querendo comprar. Peraí, esse não é o espírito desta igreja. Hipocrisia e orgulho. O problema não foi o valor da oferta. Estão entendendo, gente? Pedro não falou: por que você guardou? Pedro não questiona valor. Ele fala: cara, é tudo seu, o campo era seu, o vendido era seu, o dinheiro era seu, você podia dar ou não dar qualquer coisa. O problema é que você mentiu, você fez um voto a Deus, você disse a Deus, ao Espírito Santo, e você mentiu. Então você pecou contra Deus, você pecou contra esta comunidade também. As coisas não são assim. As coisas não são assim no reino de Deus. Você deixou Satanás encher o seu coração. Satanás é o pai da mentira. O que eles armaram? Uma mentira em comum acordo. Aí eu fico pensando, né? O cara recebe 1.000, na hora de dar o dízimo ele dá 80. Por quê? Gente, mesmo. Outro dia alguém perguntou: como é que você faz com os dízimos aqui, pastor? Vocês controlam tudo? Falou: gente, aqui nós cremos no poder de Deus, amém? A gente não faz controle, não fica, botando um nome, identificando, não fazemos isso. Nós registramos tudo, 2, 3 assinaturas, tem verificação, mas aqui ninguém sabe quem dá, quem não dá. Eu não sei, eu nem faço isso, eu nem faço serviço, não quero nem saber, não tenho a mínima noção. Eu sei quanto eu dou de dízimo, não sei quanto ninguém sabe, nem quero saber, nunca olhei, nem vou olhar. E os que olham têm toda a recomendação: olha,
Muito cuidado, hein? Você não fale nada. Então, o problema aqui foi a hipocrisia. Foi o orgulho. Gente, o negócio é com o Espírito Santo, amém? É com Deus. Hipocrisia é fingir virtude e sentimento, uma fé que a pessoa não possui. Hipocrisia é aparentar uma qualidade que você não tem. Foi um roubo, não avareza. Fizeram um compromisso e não cumpriram. Foram hipócritas. Orgulho. Queriam reconhecimento por uma generosidade sacrificial, sem pagar o preço. Aí você pergunta, mas tem um monte de hipócrita na igreja hoje, por que eles não estão morrendo? Oxe, é verdade. Ainda bem, né, gente? Senão ela pensou que ia ter de morte. Jesus, mano, tem misericórdia, que tem gente morrendo. A motivação foi obter a honra dos homens, não a de Deus. Eles não amavam os pobres, amavam eles mesmos. Então, irmãos, o Senhor está tratando aqui com a motivação do coração. Esse juízo serviu como exemplo, porque as pessoas começaram a ficar com muito temor e com medo, dizendo, opa, o negócio é sério aqui. Nós estamos cantando, Espírito Santo enche a minha vida. Estamos cantando, queremos mais dele, amém? Vocês querem? Nós queremos isso, amém, irmãos? Mas quanto mais da presença dele nós tivermos, muito cuidado. Eu já sei disto. Cada vez que o Espírito Santo vai se mover mais poderosamente, Deus coloca mais luz e começa a mostrar aquilo que não está no lugar. É só se arrepender, só dizer, Senhor, não quero mais isto. Engraçado que mais para frente Elimas, o mágico, vai querer comprar o poder do Espírito Santo, vai oferecer dinheiro. E Pedro não fala e ele não morre. Porque ele estava enganado. Agora, Ananias e Safira não estavam enganados. Se eles mentiram ao Espírito Santo, é porque eles conseguiam ouvir o Espírito Santo, amém? E por fim, vamos falar sobre o temor de Deus. Um grande temor se apoderou de toda a igreja, de todos que souberam deste acontecimento. A gente às vezes está mais preocupado com o temor do homem do que as pessoas vão pensar de nós, do que o que Deus pensa de nós. Ananias e Safira queriam ter uma reputação. E sabe o que o Barnabé fez? O Barnabé doou e foi fazer o que ele tinha que fazer, amém? E foi fazer, e o Barnabé sofreu injustiça, e apanhou e tudo, e não ficou reclamando. Tem gente que, quando dá as coisas para Deus, faz questão de saber se alguém viu o que ele deu. O moleque, muito tempo atrás, tinha um irmão dizendo que estava chateado. Dei uma oferta grande nessa igreja aqui, ninguém vem me agradecer. Falei, não era aqui, tá? Aqui não, porque aqui eu sou pastor, ninguém vai falar isso para mim, né? Lá na outra igreja não era, os caras vinham falar. Eu falei, cara mesmo, ninguém veio te agradecer. Mas você deu para quem? Amém, irmãos? Você deu para quem? Bom, então, se você fez para o Senhor, é do Senhor que você vai receber a recompensa, amém? Agora, se você quer a recompensa dos homens, você já teve, Então, sabe, quando nós começamos a levar Deus a sério, a gente começa a pensar, Senhor, isso te agrada? O Senhor deseja que eu faça isso? Olha, eu poderia contar aqui muitas experiências. Eu creio que muitos aqui também podiam contar. Que quando começaram a se dispor a dar tempo, dar serviço, para trabalhar para as pessoas, para servir, dar dinheiro, Deus começa a prosperar poderosamente, amém? Começa a fazer propósito com Deus. Agora mesmo ouvimos aqui um testemunho, puxa, eu gostaria de dizimar um tal valor, e Deus trouxe. Naquele dia também Deus colocou um número para mim. Eu falei, beleza, Senhor, da minha parte tudo bem. Vamos aqui ver. Quantos creem que Deus quer abençoar você? Você quer que Deus quer abençoar você?
Nós precisamos deixar. Veja, Deus está abençoando esse Ananias, essa Safira aqui, gente. Deve ter dado muito mais do que eles imaginavam. Você já pensou se eles entregassem de coração limpo? Já pensou se eles chegassem assim? Pedro, é o seguinte, não espalha, cara, mas eu vendi o campo lá, mas no fim o negócio ficou melhor do que eu imaginava. Tá aqui. Já pensou se eles tivessem feito isso? Nunca é o dinheiro, irmãos. Nunca é o valor. Tudo está no coração. A viúva que deu 2 pequenas moedinhas, Jesus chama tudo e fala: olha lá, presta atenção, está registrado nos evangelhos. Ela deu mais do que todos. E os caras botando ouro, despejando moeda, ela deu mais do que todos. Ela deu quando ela não podia dar nada. O que você acha que Deus vai fazer com aquela mulher? O que fez? Você acha que faltou alguma coisa para ela? Você acha que ninguém viu? Lá na eternidade eu vou perguntar: Jesus, cadê aquela viúva? Eu quero saber como é que foi a outra parte da história. Então, irmãos, o que acontece quando há temor a Deus? O que acontece quando há obediência ao Espírito Santo? O que acontece quando há humildade e consciência pura? Veja, depois desse juízo, dessa situação, você continua lendo Atos. Sabe o que acontece? Acontece isso aqui, Os apóstolos realizavam sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam ali no pórtico de Salomão. Quando se reuniam, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alta consideração. Aqueles caras lá, não brinca não. Se você quiser ser malandro lá, já imaginou se quem quisesse ser pilantra na igreja morresse? Jesus não pediu favor para ninguém seguir ele não, gente. Ele falou: vai ser difícil me seguir, tá? Você vai ter que renunciar às coisas e não garanto nada. Você vai ter perseguições, você vai sofrer injustamente. Você pode esperar isso. Mas você pode esperar também alegria, vida eterna, poder, autoridade no meu nome. Você pode esperar muitas outras coisas que só eu posso dar. O que aconteceu? Cada vez mais pessoas. Vamos ler juntos ali? Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Olha o que acontece, a coisa aumentou, gente. O negócio expandiu, ficou mais poderoso. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em cama e maca, para que a sombra de Pedro cobrisse algum desses quando passava. Quer dizer, a coisa ficou mais poderosa, mais respeito, mais temor de Deus, mais poder, mais unção. E muita gente vinha das cidades ao redor. Olha que interessante, começou a vir de outras cidades. Já imaginou a nossa igreja aqui ter um mover de Deus tão poderoso, começar a acontecer coisa tão fantástica, não tem mais necessitado, as pessoas são honestas, transparentes, vivem na luz, não mente mais para ninguém, não fica mentindo mais para Deus. Você imaginou o que acontece? Começam a ser generosas, e aí o que acontece? Começa a haver mover de Deus, isso que está começando começa a se multiplicar. E as pessoas começam a chegar lá na sua cela com uma pessoa doente, e você olha, a pessoa é curada, e vem gente de outra cidade, amém? Alguns de nós vamos ter que mudar para outras cidades, porque Deus vai ter que fazer essas coisas, e vai dizer: cara, muda daqui, e você muda, você vai prosperar mais, e você vai lá crescer, amém, irmãos? Que tipo de igreja a gente quer ser? Fala sobre a banda aqui. Que tipo de igreja a gente quer ser? Essa igreja de Atos, ela é boa, não é? Mas ela tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Há uma reverência. Estamos aqui na adoração agora. Comecei a sentir um temor tão grande da presença de Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. O temor, não do medo, porque quem anda na luz não precisa ter medo, amém? A polícia te para na rua, você não deve nada, você fala: tudo bem, estamos aqui. Mas se você deve, vamos andar na luz, irmãos. Sabe o que acontece?
Quanto maior a presença de Deus, presta atenção nisto, mais coisas boas vão ser derramadas. Mas quanto maior a presença dele, mais luz. E nós temos que olhar para nós mesmos e falar: isto aqui eu não posso ter mais na minha vida. Essa eu não quero mais. Eu não quero mais isso na minha vida. Gustavo me lembrou que em 2 Reis 13 havia um rei que não obedecia a Deus. Joacás, né? É isso? Ele fez o que era mal e os inimigos começaram a destruir Israel. Então ele vai e ora: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Deus ouve a oração dele, levanta alguém e a paz. Os inimigos param. Mas sabe o que eles fazem? Continuam adorando os falsos deuses, continuam adorando os postes. Sabe, às vezes a gente pede misericórdia, Deus cura, Deus abençoa. O resultado é, apesar de Deus ter dado aquela bênção para eles, no final do reino, todo o exército de Israel estava destruído. Eles se tornaram extremamente fracos e não podiam resistir a nenhum inimigo. Enquanto nós deixamos pecados, coisas que a gente sabe que não devia estar lá, ficar na nossa vida, a gente perde a força. E só cai o tempo todo. Pede misericórdia, Deus levanta, mas depois não se arrepende, continua caindo. Irmãos, esse é um chamado à igreja. Esta igreja aqui de Atos, ela tinha uma marca. Eles andavam na luz, eles eram humildes, eles pediam perdão. Eles não queriam andar no pecado. Eles adoravam a Deus de coração. Adorar a Deus custava a vida deles depois. Ia custar a vida deles depois. Mas eles não queriam saber. Então, hoje é um chamado do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Ele está perguntando: quer experimentar uma vida que vai mais além? Você quer andar numa vida de um outro nível? Essa vida está disponível a todos, amém? Graças a Deus que Deus não está mais executando esse juízo agora. Mas está aí na Bíblia como exemplo. Eu já fiz votos a Deus que não cumpri. Tive que pedir perdão a Deus, que não tinha como cumprir. Fiz voto de tolo, fiz voto que eu não podia cumprir. Mas sabe, Deus não está pedindo para você fazer nenhum sacrifício. Cristo Jesus já fez o sacrifício que tinha que ser feito, amém? Não, Ele está pedindo para andar junto com você. Ele está pedindo: eu quero guiar você, eu quero abençoar você. Você não tem que fazer sacrifício nenhum para provar que me ama. Deus crê que você ama Ele, amém? Deus crê que você ama Ele. Coloca a mão no coração e começa a falar: Senhor, eu quero. Mostra se tem alguma coisa que está me incomodando. O que está impedindo eu de experimentar mais da tua vida, Senhor? Se você fez algum compromisso com Deus que você não cumpriu, peça perdão, fala: me perdoa, Pai, eu não cumpri. Eu fiz um compromisso, mas não cumpri. Porque às vezes esse tipo de morte vem de outra maneira, vem numa vida fria, uma vida triste, sem propósito, uma coisa que não tem sentido. E o Senhor quer dar para a gente uma vida abundante. Ele está chamando a gente para ter intimidade com Ele. Ele está dizendo: vem ter intimidade comigo, vem me adorar, vem orar, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu conduzir você. O Senhor está dizendo, o Espírito Santo está dizendo: quero que você entenda o meu amor por você, que eu te amo mais do que você pode imaginar. Não quero destruir a sua vida, quero edificar a sua vida. E eu quero que você entenda o quanto eu amo outras pessoas, até aquelas que você não gosta, até aquelas que fizeram mal para você. Eu amo, não me importo com elas, porque elas podem ser transformadas como você foi transformado. Então pare de odiar essas pessoas, pare de desejar o mal para outras pessoas. Deus não vai executar o mal contra ninguém ao nosso pedido. Ele é bom, Ele quer salvar. Vamos orar e pedir: Pai, concede arrependimento e transformação àquela pessoa. O Espírito Santo está dizendo para você: ande comigo, compreenda meu amor por você, pelas pessoas, e seja as minhas mãos, seja a minha boca, seja os meus pés, para abençoar, para curar,
para fortalecer, para profetizar, para encorajar. E eu vou estar com você lá, e você vai ver o meu poder. É que eu chamei você, eu habito em você, eu quero estar com você. Há muito mais ainda para vir. Vamos fazer isso. Comece a orar agora. Enquanto a banda ministra aqui, só os instrumentos, você vai orando dizendo: Pai, se você tem que se arrepender, você fala: eu me arrependo disto, eu reconheço que eu deixei isso passar, mas eu te reverencio. O Espírito Santo vem guiar a minha vida. O Espírito Santo nunca vai tomar o controle de você à força. O Espírito Santo trabalha em conjunto com você. O Espírito Santo, se você não permitir Ele atuar, Ele não atua. Você pode abafar o Espírito Santo, mas você pode deixar Ele encher você. A mensagem de Atos é: deixe-se encher pelo Espírito Santo. Nós vamos fazer como Ananias e Safira, que deixou Satanás encher de mentira, de medo, de seja o que for, ganância. Vamos deixar o Espírito Santo encher o coração. Deixa Ele tirar o medo, deixa Ele tirar temores. E comece a dizer: Senhor, eu sei que há muito mais, eu quero andar na Tua presença. Vá falando com o Espírito Santo que habita em você. Vá falando com o Espírito Santo que vive em você. E vá dizendo o quanto você quer conhecê-lo mais, o quanto você deseja mais a presença dEle. Oh, Espírito Santo vai dar palavras que você não pensou, vai dar pensamentos e ideias que não imaginou, para fazer e guiar, para abençoar pessoas. Aquele que se humilha diante de Deus, só os humildes conseguem ensinar, só os humildes que conseguem expressar do poder de Deus. Oh, Espírito Santo, faz isso, faz isto, faz isto, faz isto. Agora faça uma autoração. Pergunte ao Espírito Santo: o que eu gostaria que eu fizesse, Senhor? Espírito Santo, o que eu gostaria que eu fizesse? Pergunte ao Espírito Santo o que Ele gostaria que você fizesse. Ele vai pedir alguma coisa para você fazer em prol de uma outra pessoa. Pergunte a Ele, não tenha medo. Ele vai usar você com o poder dEle. Comece a perguntar para Ele: o que você gostaria? Espírito Santo, o que gostaria que eu fizesse? Mostra para mim. Como é que Tu desejas me usar? O que Tu gostarias que eu fizesse? Vai perguntando para Ele. E vai recebendo direção, vai recebendo instrução. Fala conosco, Pai. Nós queremos ser esta igreja que vive uma dimensão diferente. O Senhor tem tantas pessoas aqui, Senhor, que o Senhor já tem usado poderosamente. Faz mais, Senhor. Faz mais, faz muito mais. Faz coisas novas e tremendas no nome de Jesus. Pega a mão da pessoa do seu lado aí, começa a orar por ela. E começa a dizer: eu abençoo, meu irmão. Você sabe o nome dele, começa a orar pelo nome. Fala: Senhor, eu abençoo. Pergunta o nome e começa a abençoar essa pessoa. Começa a invocar as bênçãos do céu sobre eles. Começa a invocar a revelação do Espírito Santo. Senhor, eu invoco dons. Revelação do Espírito Santo, unção. Oh, novos sonhos, novas possibilidades. Oh, Senhor, ninguém é tão... Ninguém inútil. Oh, não, o Senhor é que é poder, o poder pertence a Ti. Vem usar poderosamente, vem manifestar a Tua graça, a Tua unção. Nós profetizamos aqui um exército de adoradores, de pessoas que vivem pela graça de Deus, que descansam em Deus, que sabem que Ele está cuidando de tudo, que não tem mais medo, mas que tem coragem de abençoar, de falar as palavras desta vida. Profetizamos aqui uma igreja com ousadia, com coragem, de orar, de abençoar a outros, que não fica escondido, que não fica apenas olhando para as coisas desta terra, mas que olha as pessoas, que vê a eternidade. Oh, nós profetizamos o mover do Teu Espírito poderosamente guiando. Muitas pessoas serão tocadas em todos os lugares dessa cidade, nos trabalhos, em São Paulo e em outros lugares. Tocados pelo Teu amor, tocados pela fé, tocados com palavras de sabedoria, de revelação, de cura, de transformação. No nome de Jesus. No nome de Jesus.